estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente curricular de Geografia. Como eu falei para vocês na aula anterior, hoje nós daremos sequência, com o tema hidrografia, ou seja, outra parte que nós vamos falar do nosso planeta. Falamos da parte seca, relevo, e agora vamos falar sobre as águas, não é isso mesmo? O estudo das águas nós chamamos de hidrografia. Professora, a gente precisa saber sobre as águas? Sim, As águas, elas são muito importantes. Importante para a plantação, importante para a vida. Existe vida sem água? Com certeza não. Então, olha, como que surge um rio? Como que nasce o rio? Qual é o percurso deste rio? Para onde vai a água de um rio? Tudo isso nós precisamos saber. Onde ele nasce? O que acontece que ele deixa de existir, que ele seca? Então, nós iremos aprender um pouquinho sobre isso. Olha, a nascente de um rio. Onde e por que nasce um rio? As consequências para surgir, para nascer um rio são o descongelamento de geleiras, ou chamamos o derretimento de geleiras, chuvas, Já ouviram falar assim, choveu lá na cabeceira e aí surgiu um rio. Então, a chuva também é responsável pela nascente de um rio. Outro responsável pela nascente de um rio, nós chamamos de mina, A água, ela flui da terra, então existe ali uma mina. Essa aqui nós chamamos de nascente de um rio. Os motivos pelo qual ele passa a existir. E aí depois, essas águas, elas vão ficando intensas, vai enchendo, enchendo, surge o rio. E ele vai fazer um percurso. Ele fica parado ali? Para ficar parado, nós damos outro nome, que são os lagos. Nós vamos falar daqui a pouco, porque o rio ele faz um percurso. E quando o rio, olha, observe esta imagem. Quando o rio encontra uma parte montanhosa, que é o que nós trabalhamos lá no relevo, olha, dá vida às cachoeiras. No seu percurso, surgem as cachoeiras. Então, o percurso de um rio é todo o caminho que ele faz e ele vai ganhando formas, que nós chamamos de leito de um rio. Muito bem, e este rio, nós sabemos que o seu leito, ele vai fazer um percurso. Para onde vai toda essa água do rio? E aí ele vai tomar, ele vai ocupar toda a terra, todo o espaço, todo o relevo? Não, O rio vai ficar ali, entre as duas margens e vai seguir o seu destino. Mas, tanto na lateral direita quanto esquerda, existem as margens de um rio. O percurso de um rio, ele segue reto. E ele vai chegar na sua foz. Professor, o que é foz? Onde o rio deságua. Ele chega no seu destino, vamos falar assim. O rio, ele se deságua no mar. O mar é conhecido como a foz dos rios. Ok, segundo ano? Então, vamos repassar essas informações que a professora acabou de falar. O rio, ele tem a sua nascente, onde ele nasce. Ele tem o seu leito, que é o percurso que ele faz. Ele tem as margens. E ele tem a sua foz, que é o seu destino final. Não é isso mesmo? Muito bem. Qual é a importância da água? A água é importante para a irrigação das plantações. Você consegue a agricultura ela desenvolver sem a água? Impossível,
né? A água ela é fonte de vida. A água ela é importante para as atividades domésticas. Você não faz uso da água para lavar os utensílios domésticos, limpar a casa, lavar roupa, né? Papai e a mamãe. Sim. Ela também é importante, ela é uma importante fonte de alimento. E ela é importante para alguns meios de transporte. Como assim, professora? Sim. E os meios de transportes aquáticos que nós já estudamos, né? Eles só vão conseguir se movimentar na água. É importante também para a produção de energia elétrica. Sim, não existe energia elétrica sem água. Vocês irão estudar, né, sobre essa importância da água para a produção de energia elétrica no todo o decorrer da sua vida estudantil, tá bom? Porque ela também é um tema complexo. Aqui, a professora só vai apresentar a importância da hidrografia na vida do ser humano. Ou né, só do ser humano, não. De todo ser vivo. Muito bem. A professora falou sobre o rio. Nós aprendemos que ele tem nascente, né? E tantas outras coisas que a professora não vai citar, que nós já repassamos. Eu falei que há uma diferença do rio para o lago. Qual é a diferença? O rio, ele tem um percurso, né? E o lago, ele está ali, cercado por terra, ele não tem um percurso. Então, olha, os lagos são formados por depressões naturais que armazenam constantemente elevada quantidade de água. Vocês estão lembrados das variantes do relevo que a professora explicou? Quando chove, forma o lago. Quando está seco, é o relevo que nós podemos passar. Então, os lagos eles surgem a partir das variantes. Muito bem. E o rio, nós acabamos de falar. Em geral, os rios são formados por águas subterrâneas, pelo encontro das águas de mais de um rio ou pelo derretimento de geleiras. O que é o encontro de rios? Se você observar, muitas vezes existe, né, alguns percursos diferentes um do outro, onde os rios, por exemplo, está na parte direita e esquerda, são pequenos rios que nós conseguimos até saltar de um lado para o outro. Vocês já fizeram isso? Conhece algum espaço assim? No meio tem o rio pequeno e você consegue saltar. Esses rios, em um determinado momento, eles irão encontrar e formar um rio maior. No seu percurso, eles se encontram. E o mar? O mar é um grande corpo de água salgada cercado por terra em parte ou em sua totalidade. O mar é a foz de todo o rio. Ele recebe toda a água dos rios, né? De todos os rios. Muito bem. É de uma forma bem lúdica que a professora quis apresentar para vocês, né, a parte da hidrografia. Então, agora nós vamos praticar um pouquinho para tirar algumas dúvidas de vocês. Vamos lá? Observando a imagem ao lado, pode-se definir como rio um curso de água, um afluente, uma nascente ou uma foz? Lembrando que o curso do rio, olha, observa, professora, é todo o seu caminho, né, até desaguar no mar. E observe que a professora acabou de falar. Os rios podem começar em partes pequenas, olha aqui, e eles se encontram formando uns rios, né, um rio maior e seguir um percurso só, chegar na sua foz. Então, mais uma vez eu pergunto para vocês. Observando a imagem ao lado, pode-se definir um rio como? Vou responder, olha. Um curso de água. Ele tem todo um curso, né?
foz de um rio é o seu destino final. Qual que é o destino final do rio? Lugar onde o rio deságua. E onde o rio deságua, estudantes? Os rios desaguam no mar. Isso mesmo. Definimos afluentes como onde o rio percorre seu curso natural, onde o rio nasce, rio que deságua em outro rio ou no mar. Rio que deságua em outro rio ou no mar. Muito bem, estudantes. E agora eu tenho uma pergunta para vocês. Sabemos, né, que a água ela é importante para a vida. E qual é o nosso papel para cuidar da água? Um exemplo, você vai passar um final de semana em uma cachoeira com a sua família. E ali você resolve fazer um piquenique. No final, você vai deixar espalhado aqueles montes de plástico, garrafinhas de refrigerante, de suco, ali na margem da cachoeira, na margem do rio? Não. Por quê? Porque com a chuva, esses lixos, eles vão para o rio e ali vai haver a poluição. Então, nós não teremos uma água saudável, ou seja, nós mesmos estamos contaminando a nossa água. Então, a água é uma importante fonte de vida e nós somos os responsáveis em cuidar da nossa água. Não é isso mesmo? Muito bem, eu tenho certeza que vocês conseguiram entender a nossa temática. Lembrando que tem muita atividade para vocês lá na nossa plataforma SMED GV. Para acessá-la agora mesmo, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, que você será direcionado para lá. E lembrando que o seu professor está naquela barra chamada Fórum. Ali você pode deixar suas dúvidas que ele irá te responder. Para rever as aulas, quantas vezes for necessário, você precisa estar inscrito no nosso canal do YouTube, SMED GV. Combinado? E olha, faça um desenho bem bonito aí de um rio, de uma cachoeira. Você mora no lugar onde tem cachoeira? Faça um desenho dessa cachoeira, fotografa e posta aí nas redes sociais, marcando, né, SMED GV, Prefeitura de Governador Valadares. Vamos participar das nossas redes sociais? Combinado? Agora eu vou embora, mas eu prometo que estarei de volta com muito mais novidades para vocês. Beijo no coração, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.